Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é condomínio. Como arrumar uma bagunça. Isso mesmo, você assumiu de síndico em um condomínio que está totalmente bagunçado. Seja ele financeiramente, seja ele de maneira estrutural. Bom, diversas maneiras ou de tudo mesmo. Então hoje a gente vai discutir esse assunto. Antes de apresentar os nossos convidados, você já se inscreveu no nosso canal? Sim? Ótimo. Não? Opa! Precisa se inscrever e acionar o sininho, ficar sempre antenado com informação de qualidade. Também curta, comente e compartilhe para ajudar a disseminar a informação e juntos iremos profissionalizar esse segmento tão importante para a coletividade. Temos dois síndicos profissionais, o Maurício Goulart. Maurício, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Eu que agradeço. E Gilmara Avanzo. Gilmara, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada pela oportunidade, Ricardo. Eu que agradeço. Maurício, começar com você. Às vezes, ou muitas vezes, principalmente síndicos profissionais são contratados para arrumar condomínios que estão bagunçados. Já teve essa experiência? Aliás, a maioria dos condomínios sempre te procuram para arrumar a casa. Quer dizer, a turma que está no corpo diretivo acaba enxergando que precisa trocar porque precisa arrumar a casa. O que eu costumo fazer nessas situações é, na hora que eu sou contratado para um condomínio, primeiro eu começo pelo beabá, que é pegar e entender o que é o condomínio. Então, avaliar, fazer toda a leitura da convenção, do regulamento interno, as últimas atas, e daí para a área de pegar o balancete, demonstrativo de receita e despesa, fluxo de caixa, conciliação bancária, inadimplência, para ver como é que está essa parte. Porque sem dinheiro o resto você não faz, manutenção, obras, não paga a conta de água, luz e etc. O princípio para conseguir fazer qualquer coisa precisa de dinheiro. E já peguei condomínio que você, na hora que eu fui ver, a própria gestão anterior não tinha colocado na previsão orçamentária, por exemplo, pagamento de INSS da folha e custo de energia, de energia elétrica. Quer dizer, como é que você faz? São duas contas muito pesadas, né? Então, você começa por aí para fazer toda uma avaliação. Depois conversa com o administrador e com o zelador para entender um pouco também dessas demandas. E aí começa a botar no tabuleiro e fazer o ABC de custeio, que normalmente é folha, consumo de energia elétrica, água e gás. Hoje em dia está pela hora da morte, né? E também a parte de contratos, começar a avaliar os contratos permanentes. Começa por aí. Gilmara, o Maurício deu uma belíssima introdução. E a gente conversando aqui quando você chegou fora do ar, você falou que já teve muita experiência. Sim. Com condomínios bagunçados. Sim. E alguns deles financeiramente, né? Sim. Como começar após a identificação, que já foi muito bem exposta pelo Maurício, como agir no momento de condomínios tão deficitários financeiramente? Sim. Eu acho que nós, síndicos profissionais, o nosso maior desafio é quando a gente pega um condomínio que vem sendo gerido por um morador voluntário, você síndico, né? Aí eles não têm muita noção do que é ser síndico e tem uma coisa que a gente pega muito nos condomínios, a falta do AVCB, que é uma bagunça total, porque aí a escadaria não tem luz de emergência, alguns prédios não tem gerador, ainda utiliza aquela bateria que se usava muito antigamente, o síndico não sabe a importância disso, a falta de fluxo no caixa, né? Que aí, como o colega disse, a gente tem conta de luz, de água, folha de pagamento, isso não espera, a gente precisa pagar. Um condomínio deficitário, como que se paga as contas, né? Juros atrás de juros e Nossa, sim. A bola de neve vai aumentando. Exatamente. É complexo, né, Maurício, a gente conseguir agir em cima de um condomínio que está sem dinheiro, né, está deficitário, começa a pagar, ou tem coisas a serem pagas, identificadas pelo síndico novo
que vão ter juros, e hoje você falou de tributos, os tributos são muito caros, a questão de juros em cima da parte tributária, e vivendo uma realidade que não é de abundância no nosso país econômica, onde você vai ter que provavelmente fazer um rateio extra ou aumentar o condomínio. Delicada essa situação, né? Quando você entra num condomínio, a coisa mais chata que tem é você ter que botar a mão no bolso do condômino. Pô, ele acabou de entrar, em vez de reduzir o meu condomínio, ele vai aumentar. Então essa análise prévia ela é muito importante, até para você ver da onde que você pode conseguir receita daquilo que já é pago. Então, por exemplo, você pega uma folha de pagamento. Quando você tem, como ela falou, no caso de um síndico morador, um síndico orgânico, primeiro que ele tem a atividade normal dele que está fora do condomínio, né? O foco dele é outro. O foco dele é outro. Então ele vai lá, o que o zelador pedir para ele, o administrador, ele assina, manda pagar e tal, e fica por aí. Quando você começa a olhar, por exemplo, a folha, que na grande maioria é o maior peso dos condomínios, a não ser quando é um condomínio muito grande, né? Mas na maioria dos condomínios comuns é o maior peso, e você começa a fazer um estudo daquela folha, você começa a ver a quantidade de hora extra que tem, que isso, na medida que você para, você acaba recuperando receita. Você começa a ver hora extra que é trabalhada domingo, feriado, que você incrementa muito mais o encargo em cima disso. Fechar as torneiras, né? É fechar as torneiras. E a própria parte de contratos, por exemplo, hoje em dia você pega nesses últimos 12, 16 meses, o IGPM explodiu. E normalmente os contratos são com base em IGPM. 30 e poucos por cento. Da ordem de 30 e poucos por cento. Então, essa é a hora de você pegar e encostar com cada desses prestadores, esses fornecedores, e falar, não tem sentido. Tá no contrato, ok, mas vamos negociar. Porque senão, obviamente, no momento oportuno eu vou romper e vou te trocar. Então é hora de renegociação também, né? Muito bem falado, né, Gilmar? Acho que esses são os caminhos principais, né? Na folha, identificar os excessos, e principalmente hora extra, feriado trabalhado, e esse é um corte rápido de ser feito, e é um corte significativo, lembrando que a hora extra ela custa pelo menos 50% a mais, em algumas regiões 100% a mais cada hora. E a questão contratual, além do IGPM, né, que foi muito bem colocado, que é um caso atual de 2021, nós temos outros pontos de contratos que podem ser renegociados ou até colaborados, né, tendo uma colaboração por parte do prestador de serviço que está a tempos no condomínio. Como você costuma lidar com esse tipo de situação? Então, principalmente agora, nessa época de pandemia, dificultou um pouco para os moradores aumentar o condomínio. Então, a gente não pode deixar cair a qualidade desses contratos e fazer exatamente essa negociação, explicar, olha, neste momento que a gente está de pandemia, a gente precisa manter essa relação de manutenção, não podemos deixar o prédio vulnerável sem a manutenção, que alguns colegas síndicos, até esses moradores que a gente cita, que são voluntários, eles cortam o contrato, né? Então você tem que ter o contrato com essas pessoas e negociar para baixar, pelo menos nessa época de pandemia, porque muitos moradores ficaram desempregados. Deixa eu fazer um parênteses interessante, e acredito que vocês concordem comigo. Muitas vezes o corte do contrato a curto prazo é maravilhoso, né? Porque você acaba não tendo aquele custo, mas a médio prazo é desastroso, né? Não ter uma manutenção, por exemplo, de gerador, não ter uma manutenção de portões, aí de elevadores, por aí vai. Sim. Aliás, de elevadores é obrigatório, né? Não poderia esse não dá para ter. Esse não dá para mexer. A gente tem outros pontos, né, que podem estar uma bagunça. A gente falou muito de finanças, falou muito na questão contratual, mas temos também a questão de bagunça de funcionários, né? Eu digo de processos, ou a falta de processos, ou muitas vezes o zelador que manda no condomínio, que tem esquema. Você é síndico no litoral e a gente tem muito isso no litoral, porque o síndico e os moradores não estão presentes, não que não tem em outros lugares, né? Mas Sim. Em lugares de veraneio é maior ainda e o zelador acaba sendo o dono do condomínio e até cobrando pedágio muitas vezes de qualquer fornecedor. Então,
Como lidar com essas bagunças estruturais e organizacionais dentro do condomínio quando você assume? Primeiro, eu acho que tem que ter na hora que você faz a análise, tem que ter uma ajuda forte com a experiência da própria administradora. Então, de você avaliar o número de funcionários que você tem, né, ver como é que está a escala desses funcionários, se ela atende às 24 horas, 365 dias por ano, porque o condomínio é assim que funciona. E dentro disso, se tem algo a ser feito, tanto na parte da estrutura da mão de obra, às vezes até você tem que fazer substituição por conta de você ter vários funcionários que estão lá há anos, e cada síndico morador que vem quer dar um agrado e faz um aumento. Daqui a pouco você tem uma folha que está muito alta e não justifica, porque não é aquilo que o mercado paga, e a gente vê muito disso também. Hoje em dia, por exemplo, eu que tenho muito no litoral, os zeladores, eu falo praticamente todo dia com os zeladores, né? Eu tenho as câmeras dos condomínios, então eu puxo a orelha através das câmeras. Controle, né? É controle direto, você tem que ter controle, porque senão se você deixar ele solto, é abelha no mel. Lembrando que no litoral, muitas vezes, ninguém mora no prédio, e aí as crianças, os filhos, viram um parque de diversão da família desse zelador. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Eu vou trazer a Gilmara para falar também desses procedimentos, de tirar essa equipe das zonas de conforto, que muitas vezes nós chegamos. Muitas vezes é para fazer mais com menos, isso é importante. E outros problemas que a gente pode encontrar, como problemas de esquemas de corrupção por parte da administradora, por parte do síndico anterior, por parte do zelador. Então, o que fazer quando identificar, ou até por parte do conselho, esse tipo de coisa. Tá gostando do canal? Tá gostando do programa? Curte, compartilha e se inscreva. Nos vemos sexta-feira com essas respostas e muito mais. Até lá!